Bem-vinda à nossa terceira aula preparatória para a imersão Viver de Pilates, que acontecerá no dia 15 de junho, às 9 horas da manhã, lá no YouTube. E primeiro, eu gostaria de te parabenizar por ter chegado até aqui. Se você chegou até essa terceira aula firme e forte, isso só demonstra a sua dedicação e a sua vontade de ser uma profissional, uma empresária melhor e viver feliz e satisfeita do seu Pilates. Bom, nas duas aulas anteriores, falamos sobre mentalidade de empresária, fases da empresa, personalidades de um empresário e saber onde a gente quer chegar, a importância da clareza, da gente saber onde quer chegar com o nosso estúdio. E agora que vocês já sabem onde querem chegar com o estúdio de vocês, que vocês já têm mais clareza, nessa terceira aula a gente vai falar sobre como chegar lá, né? Eu quero que vocês entendam com essa aula o que está faltando aí no seu estúdio para que você possa viver feliz e realizada com o seu Pilates, com o seu estúdio, com o seu trabalho. Então, o que que a gente precisa entender em primeiro lugar? Toda empresa bem-sucedida, ela tem três pilares muito bem cuidados dentro dela. Quais são esses pilares? Vendas, controle financeiro e retenção dos clientes, porque não basta só a gente vender, a gente precisa conseguir continuar a fidelizar os nossos clientes. E agora eu vou falar um pouquinho do que vocês precisam olhar e cuidar dentro de cada pilar desse. Então, o primeiro pilar são as vendas, né? Então, não existe empresa bem-sucedida se ela não vende, independente do que você venda, se é produto, serviço, sapato, roupa, bolsa, pilates, serviços de estética, você precisa vender. Porque se você não vende, não tem como ter lucro. Como que a gente faz, né, para vender mais? O que a gente precisa ter para vender mais? Primeira coisa, a gente precisa ter um posicionamento, né? Para quem que a gente está vendendo? Qual tipo de público a gente quer atingir? Isso é muito importante, né? Porque se a gente não sabe para quem a gente quer vender, fica difícil de fazer o marketing, de fazer a captação, do cliente. Então, assim, qual é o seu posicionamento? Qual tipo de cliente você quer atingir? São atletas, gestantes? Alunas idosas que sentem dor, que não gostam de academia. Então, assim, pense qual é seu público-alvo e se posicione, né? São pessoas, você quer vender para pessoas de um poder aquisitivo melhor, que podem te pagar mais, né? Se você quer vender para esse tipo de público, a estrutura do seu estúdio precisa ser melhor, o seu posicionamento, a sua imagem precisa ser condizente, né, com esse público que você quer atrair, né? Não adianta a gente querer atrair ouro para o nosso negócio se a gente é uma bijuteria barata. Então, assim, essa comunicação precisa ser muito assertiva e alinhada com o público que a gente quer atingir. Então, posicionamento, autoridade, o seu preço também passa uma mensagem para o público, né? A gente sempre desconfia se é muito barato, a gente acha que não é bom, né? Então, tem um público mais exigente que está disposto a pagar mais caro e que ele quer pagar mais caro, porque se o serviço for muito barato, ele acha que não é bom, ele acha que tem que o serviço do lado que é mais caro é melhor, né? Em contrapartida, também tem aquele público que quer pagar mais barato. Ana, tem problema atender esse tipo de público? Não, se esse for o seu plano de negócios, se a sua aula, se as suas aulas são mais numerosas, são em grupos maiores, né? Se você vai ganhar pela quantidade de clientes, né? Então, tudo depende. Por isso que eu falei para vocês a importância da gente saber o que a gente quer, né, com o nosso negócio. Mas eu, Ana, sou a favor de sempre a gente querer aquele cliente que está disposto a pagar mais caro. E que para isso a gente precisa se posicionar melhor, organizar melhor o nosso estúdio, arrumar o nosso estúdio, né? Então, para a gente vender mais, além desse posicionamento, o que mais que a gente precisa? A gente precisa de um processo de vendas bem definido, né? Como que é essa abordagem com o cliente quando ele chega? Não é só pegar a sua tabelinha de preços e toma aqui na hora que o cliente chega até você. Como é essa abordagem? Mostre interesse pelo seu cliente, né? Ele está no fundo, no fundo, ele não está querendo comprar Pilates, ele está querendo resolver um problema dele.
Qual o problema que ele quer resolver? É esse problema que você precisa demonstrar que você é a melhor pessoa para resolver. E aí, se ele confia em você, né? Eu falo que as pessoas compram de quem elas confiam. Se o cliente confia em você, logo ele vai acabar comprando de você ao invés do concorrente. O segundo ponto importante é o controle financeiro, que não adianta a gente ter a agenda lotada e achar que o nosso estúdio está arrasando porque a agenda está lotada se a gente nem sabe se a gente está tendo lucro, prejuízo, se o nosso preço está certo ou não. Então, é muito importante que a gente faça o controle financeiro com pequenas atitudes, separando contas pessoais das contas da empresa. Então, nada de ficar misturando aí, né? As suas despesas pessoais com as despesas da empresa. É preciso separar. Tem uma conta separada para você, uma conta separada para a empresa, e o dinheiro que é da empresa vai para essa conta. É importante que você tenha um salário fixo definido. Então, não é depois que pagou todas as contas, o que sobra de dinheiro você pega para você. Não. Você precisa ter um salário fixo definido. Você precisa anotar todos os custos, tudo que você tem de despesa no seu estúdio. Você precisa anotar todas as entradas que tem no seu estúdio. Então, é importante fazer esse controle de entrada, saída, ver se você está tendo lucro ou prejuízo. E entender, e com isso, né, tendo esse controle financeiro, sabendo dos seus custos, você consegue precificar o seu serviço da forma correta. Porque o que eu sempre digo é que uma agenda lotada não significa que seu negócio está indo bem. Se o seu preço estiver errado e abaixo do que deve estar, se você precificou pensando, olhando o estúdio da concorrência ali, o estúdio do vizinho, e o preço dele está errado, o seu também vai estar. Ou às vezes para ele aquele preço está certo, mas para o seu estúdio não está. Cada negócio é um negócio, cada estúdio oferece uma experiência diferente, tem um posicionamento diferente. Então, você precisa ter esse controle financeiro, precisa saber quanto te custa, né, o estúdio para poder precificar o seu serviço corretamente. E aí sim, você vai vender e vai ganhar dinheiro, porque o seu preço está certo. Não adianta vender muito se o seu preço está errado, certo? E a terceira coisa, o terceiro pilar importante é reter os clientes. Entenda como reter os clientes, como fidelizar o cliente. É aquele cliente que chegou até você, fez a sua aula teste, a sua aula avaliação, a sua aula experimental e ficou com você. Como que a gente faz para esse cliente ficar com a gente por meses, por anos, né? Então, porque não adianta a gente captar 10 clientes todo mês se 10 clientes param todo mês, a conta não fecha, o estúdio não cresce. Então, é muito importante que a gente consiga manter os nossos clientes fidelizados. E como que a gente vai fazer isso, né? Tendo um estúdio organizado, entenda estúdio organizado como um estúdio que tem regras, sim, um estúdio que tem regras com relação a tudo, reposição de aula, data de pagamento, isso precisa ser informado muito bem para o seu cliente, porque ter organização mostra que não somos amadores. Um estúdio desorganizado passa amadorismo, dá a impressão de que o dono não sabe o que está fazendo. Então, você precisa ter organização, você precisa ter processos bem definidos. Então, quando o cliente chega até você, como ele é recebido, como que é o processo de aula, como que é o processo de venda, como que é o processo de treinamentos de funcionárias, para que seja mantido o padrão de qualidade de atendimento do seu estúdio. Como é a experiência do cliente? Eu falo que a gente vende Pilates, mas a gente pode e deve entregar, né, muito mais do que isso. Então, como que é a experiência do seu cliente? O ambiente é agradável? Ele gosta de estar ali? É um local que ele consegue chegar e praticar a atividade física dele, mas ao mesmo tempo relaxar? É prazeroso para ele, né? Então, a gente precisa se preocupar. Eu falo que o cliente vai viver uma experiência dentro do nosso negócio, independente de qualquer coisa. Então, por que não pensar na experiência que ele vai viver? E oferecer para ele uma experiência realmente pensada, no mínimo detalhe, para que ele se encante, né? Porque clientes encantados fidelizam, clientes encantados te indicam
para os amigos, para os familiares. Isso faz com que você venda mais, isso faz com que o seu lucro aumente, e aí vira um ciclo, né? Um ciclo bom. Né? Então, aluno indicando novo aluno, você vende mais, você está cuidando do controle financeiro, o seu faturamento e seu lucro estão aumentando, e aí você consegue cada vez reinvestir e melhorar mais o seu negócio. Então, vira um ciclo, né? Maravilhoso quando a gente entende e consegue fazer isso. E um outro ponto importante que eu sempre digo para ajudar nessa fidelização do cliente, e isso passa também pela venda e também ajuda o financeiro, é trabalhar com planos longos. Então, ao invés de você vender somente mensalidades, você vende 6 meses, um ano. Isso ajuda, né, o cliente a ficar com você mais tempo e ver valor no seu trabalho. Claro, o trabalho precisa ser bem feito, sua aula precisa trazer resultados, né? Afinal de contas, ninguém vai fidelizar só porque comprou um plano longo se a aula for ruim. Agora, se a sua aula for boa, fazer com que esse cliente fique com você 6 meses, um ano, isso aumenta muito a sua margem de lucro. O cliente chegou até você, você vendeu para ele uma vez, só que ao invés de você receber dele só por um mês, você vendeu por 12 meses. Então, é como se esse cliente estivesse te dando 12 vezes mais lucro. Isso te dá tranquilidade, te dá estabilidade financeira, vender os planos longos. Então, é muito importante que você comece. Lembra da primeira aula aqui preparatória que eu falei da importância da gente ver como empresa, não é? Tudo isso faz parte da gente enxergar nosso estúdio como empresa, de entender que a gente vende um serviço, a gente adora o que faz, a gente adora o que faz, mas a gente precisa vender. E que o nosso serviço tem valor, e que a gente merece sim ganhar dinheiro e ganhar muito bem por esse serviço. Porque o que a gente faz para o nosso cliente não tem preço, tem valor. Então a gente precisa saber se valorizar, né? Então é importante aprender a vender, aprender como fidelizar o cliente, reter o cliente, vender planos longos, precificar nosso serviço corretamente, cuidar do financeiro, cuidar da gestão, treinar nossas funcionárias, ter processos. Se a gente consegue juntar, unir todas essas coisas, a gente aprende como viver de Pilates e viver feliz de Pilates, né? Então, essa foi a nossa terceira aula preparatória. E agora eu espero te encontrar na nossa imersão Viver de Pilates no dia 15 de junho, às 9 horas, lá pelo YouTube. Então, essas 3 aulas aqui foi só uma pontinha de tudo que eu vou ensinar lá. Então, tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, principalmente essa terceira aula, eu vou me aprofundar nessa imersão para trazer clareza para você entender o que você precisa fazer, né? Para você começar a agir logo após a aula, você já pontuar o que você precisa melhorar naquela semana, colocar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito para que você viva feliz, né, e realizada através do seu estúdio, através do seu trabalho, através do seu Pilates, porque é isso que eu desejo para você. Então, eu te vejo na imersão Viver de Pilates, dia 15 de junho, às 9 horas da manhã, e até lá!